Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Bem-vindos ao nosso canal. No próximo domingo, dia 24 de agosto de 2025, estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E a leitura diária de segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, foi assim intitulada Identificando a Natureza dos Conflitos. E o texto escolhido foi Atos capítulo 6, versículo 1 e 2, que dizem o seguinte na versão NVT. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição dos alimentos. Amados irmãos, a igreja de Jerusalém teve um crescimento exponencial. No dia de Pentecostes, eram apenas quase 120 irmãos. Logo após a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Em Atos capítulo 4, versículo 4, nos diz que o número chegou a 5.000. E em Atos capítulo 5, versículo 14, nos diz que a multidão crescia cada vez mais. Com o crescimento, surgiram os primeiros conflitos que ameaçavam a unidade e a harmonia entre os irmãos. A lição classifica o primeiro conflito da igreja como um conflito de natureza cultural e social. Cultural, pelo fato de envolver dois grupos com características bem diferentes, os helenistas ou pessoas que haviam sido criadas fora de Israel, as quais falavam a língua grega, e outro grupo, o grupo dos judeus, que desde o seu nascimento permaneceram na terra de Israel, os quais falavam o hebraico e o aramaico. Também esse conflito era de natureza social pelo fato de estar relacionado às necessidades de uma classe de pessoas que ingressavam na igreja, e uma igreja que tinha tudo em comum não podia conviver com diferenças sociais dentro de si. A comunicação é um elemento importante para a resolução de conflitos, mas o perfil desses dois grupos não facilitava o estabelecimento de um bom diálogo. Quem sabe isso tenha dificultado o trabalho dos apóstolos na distribuição dos alimentos. Sendo assim, a igreja não poderia jamais ignorar as necessidades dos seus fiéis e os conflitos que surgiram no seu interior. O apóstolo Tiago escreveu que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Identificar a natureza dos conflitos é o primeiro passo para a resolução dos mesmos. O uso de métodos puramente humanos poderia trazer mais conflitos. Daí a necessidade de a igreja não se portar apenas como um organismo que, ao receber um elemento estranho, naturalmente o expulsa sem uma intervenção planejada e calculada. A liderança da igreja precisou agir de modo a não permitir que aquele conflito parasse a igreja, dando a devida importância a esta questão, chamando-a de importante negócio. Os apóstolos delegaram a decisão da escolha de pessoas para exercerem o ministério diaconal à igreja, levando-se em consideração critérios bem definidos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. A partir de então, os apóstolos permaneceriam na oração e no ministério da palavra, cuidando da espiritualidade da igreja e da proclamação do evangelho, enquanto os diáconos atenderiam às demandas sociais. Que aprendamos com a igreja em Jerusalém a enfrentar os nossos problemas com sabedoria e direção divina. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.